Boa tarde, bom dia, boa noite, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Eu me chamo Nicole, eu sou aluna da Escola Politécnica, faço engenharia metalúrgica no Departamento de Metalurgia, PMT, e a minha iniciação científica foi fomentada pela PIBIC, do CNPq, foi feita entre 2021, setembro de 2021 e setembro de 2022, e foi orientada pelo professor Dr. Eduardo Franco de Monlevade. O tema da minha iniciação científica foi estudo dos efeitos do ambiente na descarbonatação de ácidos de médio e alto carbono. Os objetivos do meu trabalho eram monitorar, analisar a difusão do carbono em ácidos, de alto e médio carbono, e em que eles vão ser aquecidos no campo austenítico e resfriado de formas distintas e ver como esse resfriamento e como o ambiente em que eles estão sendo resfriados vão influenciar na descarbonatação da superfície. A metodologia foi a seguinte: eu peguei amostras do aço SAE 1080, que tem aproximadamente 0,76% de carbono, por corte a Brasil úmido, levei ao forno essas amostras por cerca de 40 minutos a temperatura de aproximadamente 900 graus Celsius, todas elas. E aí, cada uma dessas amostras tiveram um tipo de resfriamento diferente. Tiveram resfriamentos por têmpera, em água e em óleo, resfriamentos dentro de cadinho com carvão, um aberto, um fechado, ao ar atmosférico e dentro do forno fechado. E aí foram realizados alguns procedimentos para que eu conseguisse observar a descarbonatação, corte abrasivo úmido, embutimento a quente com baquelite, lixamento, polimento, ataque químico com nital 2% para revelar os contornos de grão, e aí então observação em microscópio óptico. Aí, nos resultados, o que a gente obteve? A gente obteve nas nossas micrografias uma diferença, de coloração, de clareamento entre a ponta da superfície e o corpo, o semi-infinito da nossa amostra de ácido em cada um dos casos. E aí o que acontece? A ponta da superfície, ela ficava mais clara, que isso indicava a ferrita, indicava uma diminuição da porcentagem de carbono, que seria até 0,02%, né? Enquanto no corpo semi-finito manteria-se aquela mesma porcentagem de carbono 0,76, que a gente já tinha anteriormente no aço, e também estrutura perlítica ou martensítica, dependendo do experimento que a gente fez. Por exemplo, na têmpera, aqui a gente está olhando as figuras da têmpera, houve uma formação martensítica, em que a gente teve na figura 1, resfriamento em água, e na figura 2, resfriamento em óleo. A gente consegue observar pela régua milimetrada ali, que essa descarbonatação atingiu cerca de 0,5 milímetros, desde a pontinha da superfície. Já quando a gente tem a amostra resfriada no ar atmosférico e na amostra resfriada dentro do forno, a gente teve taxas de descarbonatação bem menores. No caso, no ar atmosférico, a figura 3, a gente teve cerca de 0,08 milímetros de descarbonatação, como vocês podem ver desde a ponta, e a gente não consegue ver uma camada descarbonatada no aço resfriado dentro do forno. Já dentro do cadinho, a gente teve, na figura 5 aqui, uma descarbonização menor ainda, de 0,01 milímetros, no cadinho de carvão aberto, e no fechado, a gente também não vê tem uma ausência de camada descarbonatada. E aí, por fim, eu também gerei alguns gráficos que demonstram a descarbonatação, a distância descarbonatada em função do tempo que ficaria resfriando, por meio de métodos computacionais, em que eu fiz um programa em que fazia aquela conta por meio da difusão mesmo do carbono e demonstrava curvas bem semelhantes a essa, em que com mais próximo o tempo, quando inicia a descarbonatação, é maior a distância descarbonatada e depois a distância vai diminuindo, que vai descarbonatando enquanto o tempo vai passando. E aí, no fim, o que foi concluído? Que quanto mais rápido o resfriamento é feito, mais vulnerável a superfície fica a descarbonatação, que a presença de renovação de ar atmosférico para as trocas gasosas na superfície é altamente relevante para a descarbonatação. Inclusive, todas as amostras que não tiveram troca de ar atmosférico não tiveram presença de descarbonatação visível. E aí eu agradeço muito a PIBIC e a CNPq por fomentarem a pesquisa, por financiarem a pesquisa, agradeço muito a Poli por permitir que essa pesquisa ocorra, e muito obrigada a todos.